Olá, eu me chamo Alexandra, sou aluna do curso de Engenharia de Software e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a linguagem de programação concorrente Clean da disciplina de programação concorrente distribuída. A, a princípio, a nossa introdução. A, a Clean ela é uma linguagem de programação funcional pura e ela foi projetada para fazer aplicações reais. Ela é praticamente baseada em funções matemáticas. Ela foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Universidade de Radboud ali pela década de 90. Antigamente ela era chamada de Concurrent Clean System, depois ela virou Clean System e mais tarde ela passou a ser chamada apenas de Clean. Ela compartilha muitas propriedades e sintaxe com Haskell, mas ela utiliza um sistema de tipos de unicidade para lidar com os estados mutáveis de entrada e saída, em vez de monads, tá? Ela se baseia em reescrita e redução de grafos para computar. O compilador aproveita o sistema de tipos de unicidade para gerar ali um código mais eficiente, tá? Ela também permite a programação concorrente paralela, utilizando esse sistema que eu comentei de unicidade, o que garante que os dados compartilhados entre os processos eles sejam acessados de uma forma segura e eficiente, o que evita ali condições de corrida e deadlocks e também ela consegue suportar paradigmas de mensagens. Ela é uma das poucas linguagens funcionais que suportam tanto a concorrência quanto o paralelismo em um nível de abstração alto, tá? Da instalação dela, né? O Clean ele está disponível para os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac, sendo que no Windows ele já é integrado e você consegue programar em outras IDEs, além da ideia própria dele, como o Visual Studio Code, o Emacs ou o Vim, tá? Para instalar, você vai acessar o site que eu deixei aqui linkado para vocês. Nesse site, vocês vão selecionar a linguagem, o sistema operacional que vocês utilizam. No meu caso aqui, como é o Windows, eu puxei para vocês aqui pelo Windows e eu vou pegar aqui a versão de 64 bits. Feita a instalação, você vai descompactar o arquivo e você vai ler o código cleanide.exe. Quando ele abrir, ele vai aparecer para você dizendo que uma IDE Clean, diferente dessa que a gente instalou, já está integrada no sistema. E aí ele pergunta se você quer copiar essa instalação e você pode selecionar sim, não ou never. Eu optei por selecionar sim. Esse aqui é a cara da ideia que aparece para vocês, tá? Das funções concorrência e do paralelismo. O Clean, né, ele suporta ali a concorrência e o paralelismo usando threads, que são as unidades de execução independentes que podem comunicar-se entre si. Ele oferece duas formas de criar threads, tá? Utilizando a função fork ou usando a notação e-comercial. A função fork recebe uma ação de entrada ou saída e retorna uma thread que executa essa ação em paralelo com a thread atual. Já a anotação e-comercial, ele recebe duas ações de entrada e saída e retorna uma ação que executa essas ações em paralelo, retornando ali os resultados em dupla, tá? Ele também oferece funções para sincronizar e coordenar as threads, como await, sync, send, receive e new channel, tá? E além disso, algumas das principais funções relacionadas com paralelismo e a concorrência são o fork, o eval, o par, o sec, o word, o unique e o channel, tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma breve explicação sobre cada uma delas. O await recebe uma thread, aí espera que essa thread termine, então retorna o resultado da ação que ele executou, tá? O send, ele recebe um canal e um valor e envia esse valor para o canal para um outro canal, que pode ser recebido por uma outra thread também. O receive recebe um canal e espera por um valor enviado por outra thread e então retorna esse valor. O new channel, ele cria um novo canal de comunicação entre as threads e retorna um par de portas de entrada e saída. O fork, ele cria um novo processo que executa uma expressão em paralelo com o processo atual. O eval, ele avalia uma expressão em paralelo com o processo atual
só que ele retorna o resultado com um valor lazy. O par, ele avalia duas expressões em paralelo e retorna o resultado da segunda expressão. O sec, ele avalia também duas expressões sequenciais e retorna o resultado da segunda. Word, ele representa o estado do mundo externo que pode ser modificado por operações de entrada e saída. E temos o unique, que é um tipo de dados que garante que um valor é único e não compartilhado por outros processos. E o channel, que é um tipo de dado que representa o canal de comunicação entre os processos, que pode ser usado para enviar ou receber as mensagens. Dos aspectos gerais, tá? O Clean, ele usa o paradigma de passagem de mensagem para comunicação entre threads, em vez de memória compartilhada. Além disso, né, o sistema de tipo de unicidade que ele trabalha garante que apenas uma thread possa acessar ou modificar um recurso compartilhado por vez, e aí evita a condição de corrida. Ele usa canais para enviar e receber mensagens entre essas threads, que podem ser síncronas ou assíncronas, isso vai depender do tipo de canal. Ele também utiliza semáforos para controlar o acesso e os recursos compartilhados, que podem ser binários ou contadores, e também vai depender do tipo de semáforo, tá? Ele usa monitores para encapsular recursos compartilhados e suas operações, que podem ser protegidas por locks ou condições, isso também vai depender do tipo de monitor. Além disso, ele permite o programador controlar a ordem de avaliação das expressões, podendo escolher entre a avaliação preguiçosa, lazy, ou a avaliação ansiosa, que é a eager, usando notações sequenciais, como sec ou as paralelas par. Ele é compilado por um código nativo, o que torna seus programas relativamente rápidos e portáveis, tá? Aqui eu trouxe para vocês um toy example e eu vou explicar ele um pouquinho para vocês aqui, ó. Esse programa, ele cria um canal de comunicação entre duas threads, uma é produtora e uma consultora, tá? A thread produtora, ela envia os números de 1 a 10 para o canal e depois envia 0, que é para indicar o fim da produção. A thread consumidora, ela recebe os números do canal e os imprime na tela, até receber 0, que aí é quando indica o fim do consumo. O programa principal espera que as duas threads terminem e só então depois ele acaba imprimindo ali o done para a gente, tá? Aqui no código você consegue perceber várias utilizações das funções de concorrência e paralelismo, como o fork, o sync, receive, tá? Todos esses daqui, eles fazem parte da concorrência e do paralelismo. Dito isso, né, aqui eu trago para vocês a minha bibliografia e obrigada pela oportunidade.